Extensivo, tivemos um probleminha técnico aqui, esse vídeo vai acabar tendo dois, tá? Mas eu prometo que não vou ser muito prolixo agora não, né? Porque o vídeo já está aí por volta de 20 e poucos minutos. Vamos dar continuidade aqui, ó. Eu estava falando justamente sobre essa questão da bomba, né? Mostrando algumas imagens aí. Olha só. Aqui, ó, só rapidamente, a gente falar um pouco sobre reator nuclear, tá? O princípio de geração de energia elétrica aqui, ó. Aquece a água pressurizada a 325 graus Celsius. Essa água leva calor até o gerador de vapor, onde existe água fria não pressurizada. A troca de calor vaporiza a água. Este vapor irá movimentar uma turbina ligada a um gerador elétrico. A água resfriada retorna ao centro do gerador. Olha só, um reator nuclear, gente, ele é um dispositivo que aproveita o calor liberado pela fissão, entendeu? Então, você tem uma quantidade de calor absurda, né, que foi obtida aí, ó, a partir da fissão dos núcleos de urânio, entendeu? Ele vai até mostrar essa imagem aqui, é até mais interessante. Você tem um circuito interno, olha lá. Você vai ver que esse circuito interno é por onde vai fluir um líquido superaquecido. Por quê? Porque ele tem contato direto com a fissão, né? E aí o que acontece? Esse líquido superaquecido, ele vai evaporar, né? E aí esse vapor, ele vai acompanhando aqui pela imagem para você ver esse gerador, ó, esse vapor, ele sobe até a turbina, ele vai movimentar a turbina, entendeu? E aí a turbina está acoplada em um gerador que vai transformar a energia, do movimento ali em energia elétrica, energia mecânica em energia elétrica, e vai jogar isso na rede de transmissão. Esse vapor que passou lá na turbina, ele vai sofrer condensação, porque ele troca calor com outro líquido, entendeu? Aí ele volta a condensar e vai para o reator de novo e evapora, condensa, evapora, condensa, evapora, condensa. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona um reator nuclear. Certo? Olha lá. Olha lá, viu? Ó, jogando na rede de transmissão. Tá? Olha lá, o gerador, bonitinho. Certo? Ótimo. Então, vamos continuar aqui. Ó. Então, você já tem uma noção de um reator. Ali tem todo um mecanismo de segurança, tá? Para diminuir a velocidade dos nêutrons. São barras de controle. Você não precisa ser um perito em toda essa parte de proteção desse reator. Uma preocupação que nós temos em relação a um ponto negativo da fissão nuclear é porque aquele material residual, ele é chamado de lixo nuclear. E ele ainda é muito radioativo. E ele vai emitir radiação por um período muito longo ainda. Então, a ideia de armazená-lo em tonéis de chumbo, em tonéis de concreto, para que esse lixo, esse material, ele não alcance a natureza, ele não gere algum tipo de transtorno para a gente. Tá? Então, esse é um dos problemas da usina, a geração desse descarte, desse resíduo nuclear. Tá? Esses resíduos são produtos da fissão. O maior problema é que muitos radioisótopos têm uma meia-vida muito longa, ou seja, isso aqui vai ter que ficar armazenado por muitos e muitos anos. Tá? É necessário aí pelo menos uma margem de segurança de 10 a 20 meias-vidas para que esse risco seja, esse nível de segurança para a sociedade. Tudo bem? Agora, rapidinho, a fusão é o contrário. A fusão, você vai ter núcleos menores que vão se unir
formando núcleos maiores. Esse processo é até mais difícil de acontecer e é mais difícil de controlá-lo, porque a quantidade de energia liberada é muito maior do que na fissão. Tá? Então, isso aqui no Sol acontece milhares de vezes por segundo. E a ocorrência desse processo ela é muito difícil, porque você imagina, você tem dois hidrogênios fundindo um ao outro. Você tem dois núcleos que vão fundir um ao outro. Normalmente a repulsão é enorme, certo? Então, geralmente esse processo aqui, para ele acontecer, demanda aí pelo menos uns 40 milhões de Kelvin. Então, é uma temperatura que é muito difícil de ser alcançada na Terra, concorda? E que imagina qual que seria um recipiente, um reator, que conseguiria suportar essas temperaturas tão grandes. Tá? Então, a fusão é a união de núcleos mais leves para formar um mais pesado, liberando muita energia. Para acontecer a fusão, os núcleos devem possuir uma enorme quantidade de energia para superar a repulsão entre eles. Tá? Então, a fusão dos isótopos de hidrogênio é a mais importante. Nesse caso aqui, o deutério e o trítio formaram um hélio 4, liberou um nêutron e ainda liberou uma enorme energia. Tá? Olha lá, é necessário pelo menos 40 milhões de Kelvin. Então, geralmente, quando eles fazem alguns projetos pilotos a respeito de bombas que usam fusão, normalmente é necessário uma fissão inicial como energia absurdamente elevada para estimular a fusão a acontecer. Tá? Então, a quantidade de energia na fusão ela é muito maior do que na fissão e, geralmente, você não gera produto radioativo. Então, a fusão ela tem alguns benefícios aí se comparado com a fissão. Tá? Então, a quantidade de energia é uma delas. Agora, como aproveitar, como armazenar essa energia é um desafio. Ainda, a bomba de hidrogênio, né, diferentemente da bomba atômica, essa bomba que já foi testada em algumas situações, ela é muito mais poderosa do que uma bomba atômica. Né? Uma bomba atômica é na casa de quilotons, aqui é na casa de megatons. Tá? Então, é uma bomba exageradamente forte. Tá? Aqui ainda tratando sobre alguns dados históricos, né, que para a gente aqui, para a química, ou agora não tem muita relevância, mas só te mostrando que na época da Guerra Fria eles fizeram alguns testes com essas bombas a gás, com o intuito primário de amedrontar o concorrente, amedrontar o país que está do outro lado, né, em um determinado conflito de poderes aí. Certo? Então, essa bomba Tsar aí, ó, foi uma das bombas utilizadas na época da Guerra Fria. Tá? Existem também, gente, bombas ainda mais danosas, tá? Que é a bomba de nêutron, um nêutron extremamente acelerado, né, oriundo dessa bomba, ele é capaz de gerar uma destruição em massa muito perigosa. Tá? Então, também é um outro tipo de bomba. Olha lá, a bomba de hidrogênio com reduzido poder de devastação mecânica, mas com emissão de nêutrons 10 vezes maior do que uma bomba nuclear tradicional. Tá? Então, é uma espécie de uma bomba de hidrogênio, né, que ela não tende a destruir concreto, ela não tende a destruir os materiais vizinhos ali. Tá? Mas as pessoas, os seres vivos, ela tende a exterminá-los. Tá? Um poder de penetração gigantesco aí. Alteração de DNA. Os nêutrons emitidos bombardeiam os átomos dos organismos vivos, tornando seus núcleos radioativos. Certinho? Ótimo. Então vamos lá. Ó, os maiores problemas, foi o que eu te falei, a fusão nuclear, ainda existem muitos projetos, ainda usinas em funcionamento, todas elas são de fissão e não de fusão. Então, existem algumas barreiras, principalmente no sentido de como armazenar essa energia, como criar um ambiente adequado para a fusão. Então, ainda o ser humano não consegue aproveitar muito bem a fusão nuclear.
tá? Beleza, então aqui é só algumas informações adicionais sobre projetos multimilionários, bilionários, que envolvem o total controle sobre a fusão, que ainda não existe, tá? E aí, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre aplicações de radioisótopos, né, para a gente finalizar aí algumas curiosidades, algum fechamento aí da parte teórica, e a gente já entra na resolução das suas dúvidas em exercícios. Tudo bem? Valeu, galera. Até mais. Bom resto de semana aí para vocês. Fique com Deus. Plantão amanhã, né? Amanhã, na verdade, na quarta, né? Dia 15, nós temos um plantão, ok? Valeu, tchau, tchau.